Vocês sabiam que, dizem por aí, que certa vez fizeram uma pesquisa, certa vez mais especificamente no século XIX. Fizeram uma pesquisa para saber quanto tempo uma pessoa conseguiria ficar prestando atenção em alguma coisa, sem dispersar, e chegaram à conclusão de que a pessoa conseguia ficar 45 minutos. É por isso que uma hora-aula é uma hora-aula de 45 minutos. Aí diz que fizeram essa pesquisa meio que recentemente, descobrindo que esse tempo caiu para tipo 45 segundos. Aí você fala assim, sério? Você sabe quando foi que começou a ficar bem ruim essa situação? Quando nós começamos a fazer a chamada navegação por abas na internet. E depois, quando nós passamos a ter diversos tipos de smartphone com hiperlink. Você já reparou que você começa a ler uma coisa e você nunca termina? Ainda mais se você estiver mexendo no computador. Se você estiver ali na frente do computador, você começa lendo sobre concurso público, dá 3 horas da manhã você está lendo a formação do buraco negro do não sei o que lá. E aí você vai olhar, você está com 15 mil páginas abertas. Aí você lê uma coisa interessante e fala, eu vou deixar essa aberta para eu ler outra hora. E você nunca chega ao fim de um texto. E você sabe o que isso gera para nós? Isso gera a impossibilidade de interpretação de um texto com um pouco mais de profundidade. Não sei se isso acontece com você. Quando você tem que ler alguma coisa um pouco maior, você não fica angustiado? Que não chega ao fim esse negócio nunca? E você quer fazer chamada leitura dinâmica? A leitura dinâmica é simplesmente a pior coisa que alguém poderia ter inventado. Porque leitura dinâmica você não lê. Você olha o texto. Você olha, mas não vê. Então você olha ali, você vê algumas palavras, só que está escrito ali, né? É tipo contrato. Você lê contrato? Fala, eu leio. Lê? Quando você está fazendo um e-mail lá, você lê o contrato do e-mail? Pois é. Tá? Por quê? Porque é um textão assim, quem que vai ficar lendo esse tipo de coisa? Mas é esse tipo de coisa que a gente tem que entender. A nossa leitura está cada vez mais recortada. É por isso que a nossa capacidade de interpretação é menor. Por isso que você pega um texto de interpretação numa prova, dá muito mais trabalho de entender. Por que dá trabalho? Porque não é uma coisa que você faça todo dia. Você está acostumado a ler o quê? Texto de quantas linhas? 6, 7 linhas. Tanto que, para pensar, cara. Depois que começou essa moda de debater no Facebook, quando alguém escreve um textão, a pessoa tem que avisar. Vou escrever um textão. Se você for pôr numa página, não dá uma página de Word, e o cara chama de textão. Assim, a nossa percepção de extensão de texto hoje é muito diferente. Que tamanho de, por exemplo, eu disser para vocês, vocês vão ter que ler um poema meio longo. Que tamanho você acha que é um poema meio longo? Tipo umas 4 páginas? É um poema longo? Fala, claro que é. Tá. Você pega um poema épico, tem 60 páginas. Você pega um poema, uma epopeia, que é um poema, tem 300 páginas, e é um poema só. Entendeu? Como voltar? Como voltar a isso? Esse que é o esquema. É difícil, cara. É difícil. Você precisa fazer uma terapia de desintoxicação e você tem que voltar a outros esquemas de leitura. E se você nunca esteve? Tipo, as crianças de hoje nunca vão estar num estado de leitura em que a gente já esteve. Nunca. Esse que é o foda. Eles vão sempre estar nessa leitura mais superficial. Então, você precisa, de fato, fazer um esforço. Esforço para ler, adquirir concentração, não dispersar. Isso é com todo mundo hoje. É com todo mundo. Uma prova, você pega uma prova da FCC, ela não é cansativa? Mas por que ela é cansativa? Quantas questões há na prova? Geralmente, uma prova normal, 60 questões. Tá? São 60 questões para você resolver. E ainda pode haver mais uma redação. Se você for analisar, nós cansamos porque a nossa leitura é arrastada. Você tem que ler 4 ou 5 vezes para entender o que o cara está perguntando. Entendeu? E ainda tentar lembrar a matéria. Isso não deveria ser assim. Entendeu? Não deveria ser desse modo. Complicado. Não que eu diga que não há solução, sabe? Mas a solução é esforço. É você tentar fazer o movimento contrário. De leitura. Ler livro mais denso. Muito bem.